E aí, terceiro curso, tudo bem com vocês? Semana nova de História 1, né? Nossa aula seria ontem, seria na terça-feira, né? Meio-dia. Acho que o pessoal queria fazer o almoço, mandou umas catiças aí e a plataforma inteira caiu. Que coisa absurda, né? Na verdade acontece, né, gente? A gente vai tentando e é muito difícil nessa realidade nova no nosso país. As empresas, inclusive, dar conta da quantidade de pessoas que estão acessando essas plataformas e a banda também, né, e tudo mais. Bom, mas problemas técnicos à parte que a escola está resolvendo, já o Cláudio deve ter comentado com vocês, eu estou gravando a aula então, porque por gravação você consegue assistir pelo menos, não temos live de História 1 por enquanto essa semana, tá? A gente vai então na semana 9, na verdade é período joanino no Brasil, tá legal? E nós vamos ver então o que esse senhorzinho aqui, tão bonitinho, de dentinho, digamos assim, saliente, tem para nos falar sobre a história do Brasil. Bom, a gente tem que entender o seguinte, que o período joanino, né, que é de 1808 até 1820, algumas pessoas colocam até a independência, até 22, o que ele tem de tão importante para a gente? Bom, nós vamos ser o único país, na verdade, da América que vai receber a família real. Isso já é um passo importante. Mas nós temos que entender as consequências disso, né? Até porque um dos principais fatores que vão levar à nossa independência é essa estadia da família real portuguesa aqui no Brasil. Então a gente precisa entender o contexto disso. Pega as tuas coisas aí, coloca o celular no mudo. Deixa eu ligar o meu aqui, colocar ele para contar o tempinho, para eu não falar 75 minutos com vocês, né? E a gente vai seguindo. Bom, seguinte, gente, a primeira coisa é entender o que estava acontecendo na Europa. E geralmente quando a gente fala que estava acontecendo o quê? Estava acontecendo Napoleão. Tá? Então está explicado, beleza. Napoleão foi responsável por vários problemas na Europa. Você percebeu já o que essa figura fez, cara? Essa figura acabou com a Revolução Francesa, criou uma expansão gigantesca na Europa, mudou uma questão de comércio gigantesca que tinha Rússia no meio, Inglaterra, mudou as relações comerciais entre os países, a Confederação do Reino não conseguia se unificar, a Alemanha, né, não criava-se a Alemanha, a Itália só ficou separada também por causa do Napoleão Bonaparte, a América Espanhola só vai ter como impulso a independência porque o Napoleão derrubou o rei da Espanha e, no nosso caso também, a família real retirou-se da Europa, para falar de uma maneira muito bonita, né? E veio até o Brasil. Né? Claro, era férias, era mais tranquilo, mais bonito. Estava na época do carnaval, tinha um trio da Cláudia Leite, então a família real veio para cá. Bom, o que a gente tem que entender então? A expansão do Império Napoleônico, este é o contexto europeu. Napoleão expandia cada vez mais o território francês, sobre os países da Europa continental, principalmente, e aí então ele passava a impor certas medidas, né? Temos que lembrar que o principal inimigo de Napoleão vai ser a Inglaterra, a grande potência europeia. O Napoleão Bonaparte vai tentar invadir a Inglaterra, não vai conseguir. A marinha inglesa era gigantesca, era absurda, era poderosíssima, a rainha dos mares. E Napoleão então decide que se eu não posso derrotar a Inglaterra pela via militar, eu vou derrotar a Inglaterra pela via econômica. E é assim que Napoleão Bonaparte, aquela figura da Córcega, em 1806, decreta o bloqueio continental. Ou seja, um decreto entre ele ali, na verdade, né, uma lei que ele impõe a toda a Europa, em que nenhum país da Europa deveria fazer comércio com a Inglaterra, caso contrário, Napoleão Bonaparte invadiria esse país e tacaria o terror até o rei desobediente aprender que não se deve desobedecer Napoleão. Tá? O bloqueio continental vai ser traumático para vários países, mas Dom João vai passar até muito bem por isso. Não muito tão muito bem, gente, mas vai passar por isso. Na verdade, o Dom João, a figura dele, na verdade, de pessoa perdida, pessoa esquecida, comilona, glutão, né? Essa imagem dele é muito presente principalmente a partir de um filme que foi feito no Brasil, no comecinho desse novo cinema brasileiro, depois da ditadura, tá? O filme da Carla Camurati, inclusive,
que fala sobre a Carlota Joaquina, a mulher de Dom João. Mas na verdade ele era uma figura bem, digamos assim, ele conseguiu agir com certa inteligência sobre algumas coisas. Então, por exemplo, o Dom João, ele só tornou-se rei porque o filho mais velho da rainha Maria I morreu, né? O irmão dele morreu, e aí o trono literalmente caiu no colo de Dom João. Ele tem que assumir mais cedo o trono, ele se casa com uma figura, vamos falar polêmica, né? Que é Carlota Joaquina, espanhola, tem uma diferença de idade até, mas ela se dizia muito superior a ele, porque ela é espanhola e o reino espanhol era isso, era aquilo. Eles chegaram até a brigar muito sério, dormiam em quartos separados. É bem provável que ninguém aguentava aquela mulher louca lá, na verdade. Ah, Toda a literatura mostra que Carlota era uma mulher muito complicada e não gostava de Dom João. Na verdade, ela se casou com ele por questões familiares, tá? Inclusive, a literatura diz que os últimos filhos de jeito nenhum não eram dele, tá? Mas aí é outra história, é parte da fofoca. Vamos seguir aqui. Dom João ainda assume um pouco mais cedo o trono porque a sua mãe, Dona Maria I de Portugal, né? Ela tem alguns problemas de saúde, né? Ela fica meio pancadinha da cabeça, né? Na verdade, o medo da revolução, de uma revolução em Portugal, nos moldes da Revolução Francesa, assustam a rainha. Ela tinha o problema de que ela assumiu a coroa portuguesa depois de um acordo feito com a nobreza, quando o Marquês de Pombal é deposto, e o pai dela não deixou um herdeiro homem. Ela, enquanto mulher, assume e ela conhecia o costume português e ela, no fundo, ela sabia que não era, na visão dela, claro, né? Não era para uma mulher assumir o trono. Então, na verdade, ela não estava satisfeita, a intranquilidade dela acontecia até o momento de que ela conseguisse colocar o filho mais velho como rei de Portugal, porque aí um homem dos Bragança voltaria ao trono e tudo voltaria à normalidade. Quando esse menino morre, a rainha tem alguns surtos ali. Então é medo de morrer, medo da Revolução Francesa, de uma revolução popular, medo de ser decapitada, não é? E também o problema da perda de um filho que ela tratava como próximo rei, tendo que aguentar agora esse filhinho aqui. Ele sofreu um pouquinho com a mãe dele, não era uma figura bonita. Esse aqui é um dos melhores quadros, mais realistas que eu achei sobre ele, e você vê que ele não era, digamos, um sex symbol, né? Bom, Portugal, então, nessa brincadeira de bloqueio continental, ainda mantinha relações comerciais com a Inglaterra. A Inglaterra era o nosso principal parceiro, nosso Portugal, tá bom? Isso se dava muito mais devido aos produtos brasileiros que estavam na mira da Inglaterra. Dom João habilmente enrolava um pouquinho Napoleão para cá, conversava com os ingleses para lá e continuava a fazer o comércio, rompendo esse bloqueio continental. Até que chega o ultimato de Napoleão e ele fica numa situação muito desconfortável, na verdade. Ele precisa escolher entre obedecer Napoleão e cortar relações com a Inglaterra ou desobedecer Napoleão e continuar com a Inglaterra. O problema, isso vai se agravar, na verdade, depois que o Napoleão derruba o rei espanhol e coloca o irmão dele, José Bonaparte, como rei da Espanha. Aí, então, Portugal está cercado, né? E a opção era muito fácil, né? Ele deveria escolher, então, entre enfrentar a marinha britânica, que nem Napoleão conseguiu enfrentar, ou enfrentar o exército napoleônico, que você se lembra mais tarde, Napoleão vai pegar uma pequena turminha, né, de 500 mil homens para invadir a Rússia, né? Então, ele estava no que nós chamamos nos botecos da vida de sinuca de bico. Bem complicado, uma saída muito difícil. E aí, então, em novembro de 1807, vem a decisão da transferência da corte portuguesa para o Brasil, que o pessoal colocou como fuga, né, saiu correndo e tal, realmente foi meio complicado, mas essa foi a decisão. Na verdade, o plano de transferência da corte para o Brasil existiu em outros momentos de Portugal, inclusive durante aquele terremoto de Lisboa, mas nunca foi concretizado. Tá? E Dom João é o primeiro rei, o primeiro monarca a realmente fazer isso acontecer. Bom, no final de 1807, a família real parte de Portugal com parte da sua corte, claro, muitas riquezas, baús, livros e tudo mais, e vem em direção ao Brasil. Tá? O mais aceito é que nós temos aproximadamente 16 embarcações portuguesas, embora alguns pesquisadores apontem para até 34 navios. Daí vem aquela outra divergência, né? Dizem
que aproximadamente 15 mil portugueses chegaram no Rio de Janeiro de uma hora para outra. Provavelmente esse número está inflado, esse número deve ter acontecido, na verdade, no decorrer do período joanino, mas é um número muito grande de pessoas. Imagina o desespero, na verdade, da nobreza portuguesa, tendo que fugir das tropas napoleônicas e tentar fazer isso em segredo, visto que não cabia Portugal inteiro em 30 navios que fossem, né? Não dava para fazer. A escolta é inglesa, alguns navios ingleses escoltam, alguns barcos muito pequenos, né? Alguns brigs estão juntos, escunas, gente. Escuna não é feita para mar aberto, mas eles vieram para cá, passaram o Peneiro da Madeira e atravessaram o oceano em direção ao Brasil, certo? O que interessa, o que aconteceu aqui? Uma viagem complicada, tempestade, faltou comida em alguns navios, né? Piolho, então, sobrou e a coisa foi bem feia, gente. Chegando ao Brasil, nós temos duas datas importantes. É claro que a data você não tem que guardar, mas o local sim, tá bom? A chegada primeiro se dá em Salvador, né? Na nossa antiga capital, em Salvador. Os barcos ficam um tempo na água, tem um acordo, a família real é desembarcada, alguns nomes descem, e é lá que Dom João assina, na qualidade de príncipe regente, a Carta Régia, uma carta real, que é a famosa abertura dos portos às nações amigas. Tá? Isso aqui é importantíssimo, porque a partir desse documento, desse decreto, na verdade, Dom João está estipulando que os portos brasileiros estão abertos para a Inglaterra. Tá? A princípio, nação amiga é só a Inglaterra, gente. Depois vão ter outras nações amigas, mas a princípio é só a Inglaterra. E o que isso significa? Significa que aquela relação colonial, aquela imposição da metrópole sobre a colônia, de que a colônia deveria, então, comprar produtos exclusivamente de Portugal, já caía por terra. Na verdade, nós comprávamos aqui no Brasil produtos ingleses, só que esses produtos chegavam via navios portugueses, ou seja, existia o navio português como um atravessador, colocando um preço muito maior nesses produtos. Ele também vai revogar um documento feito pela sua mãe, Dona Maria I, que é o Alvará de 1785. Esse alvará, gente, é muito importante, porque num momento de crise no Brasil, né, quando a Maria Louca, Maria ainda a Pia, assume a coroa, ela tem que desfazer as medidas do Marquês de Pombal, e aí ela impõe esse alvará aqui. Nesse alvará, ela proíbe a instalação de manufaturas na colônia. O Brasil não poderia ter nenhuma manufatura, nenhum produto manufaturado deveria ser feito no Brasil, para dessa forma aumentar o controle português sobre a colônia e também ampliar o comércio inglês, né, já que esses manufaturados seriam quase todos ingleses. Já que a família real está aqui, Dom João corta esses dois pontos da estrutura colonial. Né? Não existe mais, então, o exclusivo comercial, os portos estão abertos, e não existe mais o alvará da proibição das manufaturas. É muito importante também, gente, porque essa carta de abertura dos portos é um dos principais fatores para a nossa independência. Né? Ela está rompendo o exclusivo comercial. E aí não vai ter volta, claro. Júlio, o que aconteceu? Chegou um bilhetinho aqui, ó. Chegou um bilhetinho, ó. Júlio, o que aconteceu com Portugal, né? A coroa portuguesa vem para cá com parte da nobreza, algumas pessoas importantes, mas muitos nobres ficam para trás e a burguesia portuguesa fica para trás, gente. E eles serão invadidos por Napoleão Bonaparte. Portugal, durante um bom tempo, vai ser controlado por tropas francesas. Um pouco mais tarde, os ingleses vão libertar Portugal, só que o rei estará aqui no Brasil. Né? Na verdade, a rainha está aqui no Brasil. Bom, em março, a esquadra chega ao Rio de Janeiro. E aí no Rio de Janeiro é aquela bagunça de março, né? Porque o Rio de Janeiro era a capital, mas não era um exemplo de capital, gente. Não tinha estrutura, saneamento básico, não tinha moradia, não tinha nada. Tanto que é aquela história famosa, né? Foi necessário confiscar prédios, casas, palácios para colocar, para abrigar, na verdade, membros da corte e da família real, né? Então, todas as casas que eram vistas como casas boas, tranquilas, recebiam aquela sigla PR na sua porta, né? Em vermelho, tá? PR. E aí, então, que era, na verdade, o significado era príncipe regente,
dizia então que o príncipe regente se confiscava, pedia encarecidamente a sua casa para abrigar a corte. E aí você deveria sair de casa o mais rápido possível, se não levar nada é melhor ainda, né? Porque viajar quase 3 meses é foda. Mas a ideia é essa, gente. Muitos brasileiros criticam, alguns panfletos da época colocam, por exemplo, que não era príncipe regente, o PR, na verdade, era a sigla para ponha-se na rua ou até prédio roubado, né? Depois ninguém é preso, não sabe por quê, tá vendo só? Mas a contestação existe desde o começo. Bom, com essa necessidade, família alojada, né? O vice-rei tem que sair, governadores têm que deixar palácios, família real alojada. Dom João vai tentar criar a ideia de que o Brasil é parte da Europa. Ele vai tentar dar uma europeizada no Rio de Janeiro, né? E aí ele começa a criar vários decretos e algumas medidas importantes. Então a imprensa régia é importante, né? Agora temos uma imprensa oficial no Brasil, o Banco do Brasil, criado por ele, spoiler, quebrado por ele também. Escolas, né, as primeiras faculdades de Direito e Medicina serão instaladas por ordem de Dom João. Depois Jardim Botânico, entre outras coisas. Estou adiantando um pouquinho no calendário aqui, ó. Em 1816, inclusive, vem para cá a missão artística francesa para continuar o processo de embelezamento da cidade, reformas, mas também vem artistas, pintores para catalogar nossa fauna e também para escola de artes crescer, teatros, museus, alguma coisa do tipo, óperas talvez virem ao Brasil, certo? Isso aqui acontece já após a prisão de Napoleão Bonaparte, estou acrescentando já aqui porque são medidas realizadas no Rio de Janeiro por Dom João. No meio do caminho a mãe dele vai morrer, né, gente? Aí ele vai ser coroado mais tarde, Dom João VI de Portugal. É coroado aqui no Brasil, tá? Bom, tratados e política externa, como eu disse, Dom João não era bobo nem nada, só que ele estava sujeito a algumas coisas. Então, são dois tratados muito importantes que ele vai assinar em 1810. Este primeiro aqui é mais difícil de cair nas provas porque ele não foi cumprido, né? É o famoso Tratado de Aliança e Amizade, imposto pela Inglaterra, Dom João assina. Nesse tratado, Dom João se compromete a estabelecer a Inquisição no Brasil, isso vai acontecer em alguns pontos, tá? Alguns padres vêm para cá investigar sobre religiões estranhas, religiões não cristãs, e tentar julgar e punir pessoas, tá? Mas esse segundo item, que é a gradual extinção do tráfico de escravos, Dom João assina e fala assim, bom, ainda bem que gradual, né? Eu posso fazer isso aqui em 200 anos, sem problema, ninguém vai ficar bravo, né? É gradual, não é para hoje, não é para semana que vem, não tem prazo, então a gente vai fazendo aos poucos. E no caso do Dom João foi bem aos poucos, né? Bom, esse outro tratado aqui, o de 1810 também, né, o chamado Tratado de Comércio e Navegação. Esse aqui é mais famoso, tá, porque ele tem consequências. Para agradecer, na verdade, a Inglaterra, Dom João teve que aceitar esse tratado que modificava os valores dos produtos que eram vendidos no Brasil. Na verdade, é um imposto de importação que era cobrado em cima do valor do produto. Então, os produtos provenientes da Inglaterra pagariam um imposto menor, um imposto de 15%, para vender esses produtos dos portos brasileiros. Portugal, nossa metrópole, pagaria 16%. Então, os produtos ingleses tinham uma preferência, tinham uma certa vantagem, né? Enquanto outros países, amigos ou não, pagariam 24%. É claro que é um acordo que a Inglaterra adora. Lembrando que esse acordo vai ficar em vigor, gente, até 1844, quando Dom Pedro II acabar com essa farra inglesa e peitar a Inglaterra com a tarifa Alves Branco, tá bom? Bom, uma coisa que quase nenhum rei europeu fez, Dom João fez, ele declarou guerra a Napoleão Bonaparte oficialmente, tá bom? Não é pontaria na cara, não. Ele declarou guerra. E para mostrar mesmo que ele estava em guerra, ele anexou 2 territórios. Ele anexou a Guiana Francesa, um território francês no norte do Brasil. Napoleão praticamente não sabia que existia, mas tudo bem. E a Cisplatina no sul, né, o Uruguai, que era uma possessão espanhola, alvo de várias disputas entre Brasil e Portugal, desculpa, entre Inglaterra e, caramba, entre Inglaterra,
entre Portugal e Espanha. Consegui, gente. Portugal e Espanha. Tá vendo? A Inglaterra se envolve tanto que até na hora da explicação tem Inglaterra aqui. E aí, Dom João acabou invadindo Cisplatina para mostrar para Napoleão, já que a Espanha, nesse momento, era aliada da França com o reinado de José Bonaparte, tá bom? Ele declara guerra a Napoleão, ele inclusive invade territórios napoleônicos e segue o baile aqui, gente. Então, o cara é complicado. Napoleão não pegou ele porque era longe pra caramba, né? Bom, no Brasil, teremos alguns problemas, claro. Comerciantes e a nobreza em Portugal não aceitam o fato do rei estar aqui, principalmente depois que as guerras napoleônicas acabam. Dom João não volta, ele fica no Brasil. E o processo que nós chamamos de inversão colonial. Isso aqui é muito importante para vocês, tá bom? O que acontece, gente? Como a família real está aqui, como toda a administração do reino está aqui, a gente passa por um processo que é chamado, conhecido como inversão colonial, ou seja, a colônia, antes completamente submissa, assume o papel de governo, então assume o papel da metrópole. Então vamos entender, não é que o Brasil é a metrópole, mas muitas coisas que ocorrem no Brasil são coisas que só ocorriam na metrópole. Tá? Então, por exemplo, os despachos, as ordens que o reino português recebia, agora saíam do Rio de Janeiro e não mais de Lisboa. Por quê? Porque a família real está aqui, vários funcionários da coroa estão aqui. Então ocorre uma inversão colonial, tá bom? A colônia passa a fazer o papel de metrópole. Isso piora ainda mais em 1815. Depois das guerras napoleônicas, existe os tratados de paz assinados entre os países vencedores, e para não ficar de fora desses tratados, Dom João precisa convencer a Europa de que ele não fugiu, ele não está na colônia, ele transferiu a capital para uma outra parte do reino português. Então é por isso que em 1815 ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido. O Brasil deixa de ser uma simples colônia para ser Reino Unido, tá bom? Então é o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Algarves, uma região ao sul de Portugal até hoje, existe, é portuguesa, tem umas prainhas lá, o pessoal vai nadar, e o Brasil se torna então o Reino Unido do Brasil, a Portugal e Algarves, tá bom? É claro que a nobreza portuguesa não aceita isso, é claro que muita gente na elite não aceita isso, e a coisa vai piorar cada vez mais para Dom João. Nós temos dois movimentos de contestação à presença de Dom João no Brasil, um deles a Revolução Pernambucana e o outro a Revolução Liberal do Porto. A Revolução Pernambucana, aqui no Brasil, né? Pernambuco, claro, né, gente? Onde tem barraco? Pernambuco, né? Ocorre porque, gente, na verdade já existia uma insatisfação no Nordeste com as medidas que eram tomadas no Brasil. Vocês sabem disso há muito tempo, desde as revoltas regenciais, né? Mas a questão aqui agora é que nós temos uma desigualdade social cada vez mais crescente em Pernambuco, tanto devido às relações comerciais de uma elite portuguesa ainda, tanto também devido a uma seca muito forte que acometeu a região por pelo menos 2 anos. Então faltou comida, a desigualdade aumentou, a pobreza aumentou, a fome aumentou, certo? Temos também ideias iluministas que vão aparecer, claro, liberdade, igualdade, justiça, né, república, inclusive. Eles têm o espelho nos Estados Unidos, eles têm como espelho a Revolução de Santo Domingo no Haiti e, obviamente, a Revolução Francesa, tá? Então, é organizado um movimento de caráter separatista e republicano. Na verdade, o estopim disso, gente, é quando o pessoal de Recife é obrigado a pagar ainda mais impostos. Só que essa carga de impostos tinha um destino. Essa carga de impostos altíssima era para manter a corte no Rio de Janeiro. Então o pessoal de Recife pagava impostos para pagar os luxos da corte que estava no Rio de Janeiro. Isso revolta os grandes proprietários. Tá? Por isso que é uma revolta que tem um caráter social e também uma liderança quase que elitista, certo? Temos alguns nomes aqui, alguns vocês conhecem, outros não, né? Domingos José Martins, Antônio Carlos de Andrada e Silva, o irmão do Zé Bonifácio, parceiro de Dom Pedro I. Esse aqui é mais rebelde, mais revolucionário, mais liberal. O Bonifácio era mais conservadorzão, né?
E o Frei Caneca, que está envolvido aqui e vai se envolver no outro movimento mais adiante, também lá em Pernambuco, certo? A maioria dos líderes serão presos, tá? Alguns não, tipo o Frei Caneca vai fugir. A Revolução Pernambucana, gente, também pode ser conhecida como Revolução dos Padres, tá? Dificilmente você vai achar a Revolução dos Padres, mas se você prestar no Nordeste, é provável que apareça a Revolução dos Padres. E aqui nós tivemos uma resposta extremamente violenta por parte de Dom João. 14 pessoas, consideradas líderes do movimento, foram assassinados, foram executados em praça pública. Alguns foram enforcados, esquartejados, outros tiveram as mãos decepadas, sofrimento mesmo para todo mundo ver, tortura mesmo, para que as pessoas do Nordeste não repetissem o movimento, né? A única revolução que dá certo no Brasil é a pernambucana, eles conseguem um governo por algum tempo, mas a repressão é violentíssima, ainda mais porque a corte, a família real está no Brasil, né? Então Dom João se impõe de uma maneira muito mais firme, vamos falar assim, certo? E o segundo movimento é a Revolução Liberal do Porto. É a primeira onda revolucionária na Europa. O que ela tem de liberal, gente? A presença da burguesia. Ela acontece em Lisboa, né, na verdade, na cidade do Porto, em Lisboa, com a convocação das cortes. A gente confunde um pouquinho porque aqui as cortes significam o parlamento, tá legal? Então a corte é quem acompanha o rei, mas nesse momento aqui cortes é o parlamento. E é reunido um novo parlamento em Portugal, novas cortes, né? E decide-se então que Dom João deve voltar a Portugal. A exigência vem condicionada, né? Ele deve voltar para assumir o trono verdadeiramente. Ele foi coroado, como eu falei, Dom João VI aqui no Brasil, depois que a mãe dele morreu, mas ele deveria então realmente assumir o trono em Portugal. E se ele se recusasse a fazer isso, os portugueses iriam elevar outra família na condição de família real. Os Bragança perderiam todos os direitos reais, não só Dom João, mas toda a família. Os Bragança perderiam os direitos. É uma exigência de caráter liberal também, porque Portugal seria, a partir daí, uma monarquia constitucional, ou seja, o poder do rei seria limitado. Depois de muita pressão, Dom João decide que ele precisa voltar para não perder o trono, né? Ele demora um pouquinho, na verdade ele vai embora em 1821. Antes disso, ele casa o filho Pedro, o Dom Pedro torna-se já um menino casado, sério, né? Para preparar, na verdade, o príncipe regente para num futuro, em caso de crise ou algum outro problema, assumir o Brasil na condição de rei, que é o que nós vamos ver na próxima aula, beleza? Bom, é isso, gente. Assim como Dom João parte feliz nessa pintura do Debré, olha só, que felicidade ele ir embora, né? A carta Joaquina dizem que ela ficou feliz pra caramba. Dizem que a mulher bateu o sapato no navio e falou: dessa terra maldita não levo nem a poeira. Uma pessoa maravilhosa, ela amava o Brasil, tá? Você percebe aqui ó, no alto membros da nobreza portuguesa, da corte, né? Uma elite portuguesa comemorando porque os privilégios portugueses serão mantidos. Você tem um pessoal um pouco mais cabeça baixa aqui, né? E escravos observando a ida do rei. É assim que Dom João se despede do Brasil. Valeu, gente! Qualquer dúvida, temos plantão, tá legal? E façam o plano básico um pouco mais. Eu indiquei leitura para vocês também no livro do Sás. Tem o vídeo também para vocês assistirem lá, o mais resumido. É uma boa também. Valeu? Então fiquem bem, se cuidem. Logo, logo a gente volta ao vivo. As coisas vão se consertando, a gente vai fazer o melhor para vocês. Pode ter certeza que a gente está tentando o melhor sempre, tá bom? Abraço, até mais, tchau!